Bom, galera, vamos lá, continuando aí. A gente vai falar de impulso e quantidade de movimento. Tá? O que é o impulso e como a gente calcula a quantidade de movimento. Então, primeiro falar da quantidade de movimento. Tá? A quantidade de movimento, né, chamado também pode ser falado em movimento linear, tá? Quantidade de movimento linear, nada mais é do que o produto da sua massa pela velocidade. Tá? Então, quando eu falo em quantidade de movimento, eu estou falando da quantidade de energia que você teve ali, né, para estar se movimentando. Então, a quantidade de movimento Q é a massa vezes o módulo da sua velocidade, ou o vetor da sua velocidade. Tá? A quantidade de movimento sempre será módulo. Tá? Então, ó, quantidade de movimento sempre será módulo. Sempre será positiva. A quantidade de movimento tem a mesma direção da velocidade. Da velocidade. E o mesmo sentido. Então, quantidade de movimento, se a velocidade é horizontal para a direita, quantidade de movimento, horizontal para a direita. Se é vertical para cima, vertical para cima, tá? Sempre assim, tá? Não vai mudar. Então, a quantidade de movimento sempre será, sempre será positiva, sempre será em módulo e sempre será na mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Tá? Então, não importa para onde você está indo aí. Então, quando eu falo na quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Tá? Então, no começo eu falei aí que a quantidade de movimento era energia gasta para você fazer um movimento. A energia gasta para você se movimentar, tá? E, então, qual que é a relação entre essa energia e a quantidade de movimento, tá? Então, se a gente lembrar que tudo que tem movimento tem energia cinética, que é a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E a gente sabe que a quantidade de movimento é a massa vezes velocidade. Ou seja, a velocidade é a quantidade de movimento dividido pela massa. Então, vou trocar essa velocidade por isso aqui. Então, a energia cinética é a massa vezes quantidade de movimento sobre a massa ao quadrado, dividido por 2. Posso escrever ele da seguinte maneira, né? Corta esse m com esse m, fica só o que é ao quadrado. Então, fica que é ao quadrado dividido por m. Professor, mas você não cortou aqui? Galera, esse está ao quadrado, são 2. Então, que é ao quadrado dividido por 2. Energia cinética, que é ao quadrado, sobre m sobre
2. Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Energia cinética é igual a quantidade do movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Tá? Então, quando eu falar em quantidade de movimento, eu posso calcular a energia cinética. Quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Como eu também posso calcular a quantidade de movimento, que vai ser a raiz quadrada da energia cinética vezes 2 vezes a massa. Tá? Então, essa é a relação entre quantidade de movimento e energia cinética. Tá? Tem essas duas junções aqui. Tá? Quantidade de movimento, quantidade de energia. A gente já viu que energia não se constrói, energia não se destrói, energia se dissipa, energia apenas se transforma. Então, a quantidade de movimento resultante de um sistema, né? A quantidade de movimento resultante de um sistema vai ser a quantidade de movimento do corpo 1, mais a quantidade de movimento do corpo 2, mais do corpo 3, e assim por diante. Tá? Se eu tiver 10 corpos, então, sei lá, eu tenho 10 pessoas correndo. Estão jogando futebol na quadra, eu tenho 10 pessoas correndo. Se essas 10 pessoas trombarem, tem 10 pessoas indo em direção à bola, e tem uma pessoa com a bola. Se essas 10 pessoas trombarem ali com essa pessoa que está na bola ali ao mesmo tempo, qual a quantidade de movimento que ele vai ter? Então, eu vou ter que somar a quantidade de movimento das 10 pessoas. É. Eu somo a quantidade de movimento das 10 pessoas, vai ser a quantidade de movimento que aquela pessoa vai receber. Tá? Isso, se eles tiverem mesma direção e sentido. Mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. E se eles estiverem na mesma direção, mas sentidos opostos? Se eles tiverem sentidos opostos, a quantidade total aí, quantidade resultante, vai ser Q1 menos Q2, menos Q3, menos Q4, menos Q5, tá? Então, eu tenho 2 corpos aqui. Então, tem uma pessoa indo para lá e uma pessoa vindo para cá. Qual vai ser a quantidade de movimento resultante final aqui? Tá? Depois que as duas trombarem aqui. Então, tem duas pessoas vão começar a lutar aqui, né? E vão correndo uma em direção à outra. E aí vai trombar aqui uma com a outra. O que vai acontecer? Qual vai ser a quantidade de movimento final? Então, você vai fazer quantidade de movimento da primeira menos a quantidade de movimento da segunda. Por que que em lutas eles prezam muito pelo peso? Já que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, se uma pessoa tiver um peso muito maior que a outra, a quantidade de movimento dela vai ser maior. Consequentemente, o golpe dela vai ser muito mais forte do que o da outra. Então vai lutar eu e a Bia. A Bia com o peso pena dela aí e eu com meus 120 quilos. Eu for correndo e trombar com a Bia, os dois trombarem assim, o que vai acontecer? A Bia vai cair. Por quê? Porque a massa dela é menor que a minha. O que ela teria que fazer para ficar com a mesma quantidade de movimento? Aumentar a velocidade. Então, o golpe dela vai ter que ser muito mais rápido do que o meu. Geralmente, as pessoas assim, né? Um pouco mais pesado, quem acompanha o UFC aí, até a luta, ela é mais devagar, né? Eles têm uma massa grande, mas a velocidade deles acaba sendo menor, tá? Então, como a velocidade aqui
dos dois, se forem iguais, e a minha massa é muito maior que a dela, provavelmente eu ganho. Agora, se ela conseguir, tipo, igualar a diferença, né, dessa massa aqui, se ela igualar na velocidade, aí pode ser que dê uma briga um pouco mais justa. Mas é óbvio que eu vou apanhar, né? Agora, quando eu tenho um ângulo qualquer, né? Se eu tenho um ângulo, então, se eu tenho um ângulo aqui, ó, entre esses dois corpos, essas duas pessoas, essas duas forças aqui, tá? Então, se eu tenho um ângulo aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a lei dos senos. Então, a quantidade de movimento resultante ao quadrado é igual a quantidade de movimento 1 ao quadrado mais quantidade de movimento 2 ao quadrado mais 2 vezes Q1 vezes Q2, quantidade 1 vezes quantidade 2, vezes o cosseno desse ângulo. Tá? Então, se eu tiver ângulos aqui, né, se eu tiver um ângulo aqui, eu vou ter que usar a lei do cosseno aqui para poder achar. Onde quantidade resultante é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado, mais 2 vezes Q1 vezes Q2, vezes o cosseno desse ângulo. Né? Lembrando, seno, cosseno, quanto maior o ângulo, menor é o valor do cosseno. Quando chegar a zero, ou quando chegar a zero, quando chegar a 90 graus, esse valor do cosseno é zero. Então, quando chegar em 90 graus aqui, é só quantidade de movimento ao quadrado, Q1 ao quadrado, mais Q2 ao quadrado. Isso aqui, quando for o ângulo for igual a 90 graus. Se for diferente de 90, aí você tem que usar a segunda parte lá. 2 vezes Q1, Q2 vezes o cosseno do ângulo. Tá? Quando for 90, cosseno de 90 é zero. Por isso que eu coloco lá ele só Q1, Q2 quadrado. Agora, falar um pouquinho do impulso. Né? Eu vou tomar um impulso. Eu vou correr, eu vou tomar um impulso. Eu vou começar uma corrida e eu vou tomar um impulso. Né? O impulso, tá? É uma força que um corpo qualquer aí, recebe durante um certo intervalo de tempo. Tá? Então, o impulso é a força que você recebe, em um determinado intervalo de tempo. Tá? Tanto força quanto impulso são vetores, têm direção e sentido. Tá? Então, você recebe uma determinada quantidade de força. Quanto maior for o tempo, maior será o impulso. Quanto maior for a força, maior vai ser o impulso. É o exemplo mais claro, eu sempre falo isso. Se você bater um carro e o seu carro, o carro que você tiver airbag, por que você vai se machucar menos? Porque ele vai aumentar o tempo de contato. Conforme o tempo de contato é maior, o impulso que você vai receber, essa força que você vai receber aí, ela vai se dissipar, ela não vai bater ali de uma vez. Né? Você não vai bater com a cara no volante de uma vez. Você bate na bolsa de ar, e aí você aumenta o tempo de contato, você aumenta o impulso. Ou seja, a força que você tinha foi transformada em impulso, e esse impulso foi passado para a bolsa de ar, para o airbag, e foi dissipado. Ou seja, a porrada que você vai dar ali,
ela vai ter menos força, tá? Ela vai ter menos força. Então, sempre, se você quer diminuir a força que você vai receber, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o tempo de contato. Impulso é igual a força vezes o tempo. A força que você vai receber é o impulso dividido pelo tempo. Tá? É o impulso dividido pelo tempo. Ou seja, quanto maior o tempo, menor vai ser a força. Tá? Então, quanto maior o tempo de contato, menor vai ser a força. Tá? Quando eu falo impulso, tá? O impulso, ele pode ser dado pela variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso pode ser dado pela quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. O impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Tá? Sempre assim. Eu consigo calcular o impulso, né? Calculando a variação da quantidade de movimento. E quando eu tiver um gráfico, tá? Quando eu tiver um gráfico, seja ele como for, assim, assim, para calcular o impulso, é só calcular a área. Tá? Se você tiver um gráfico, calcula a área que você acha o impulso dele. Sempre, né? Não tem nada de ficar se matando para calcular. Quando tem a área é muito mais fácil. Quando tem um gráfico é muito mais fácil. Calcula a área e já era, já determina, já dá para você o valor do impulso aí. Dando o valor do impulso, ele vai determinar para você também a variação da quantidade de movimento. Tá? Então vamos aí, ó, nos exercícios. O primeiro está assim, ó. A figura ilustra a sequência das principais etapas do arremesso de uma esfera de metal, feito por um atleta. Então ele coloca aquela bolinha no pescoço, né? Ele gira, gira, gira e arremessa lá a bolinha, né? Aí, embaixo fala assim: o gráfico a seguir mostra o módulo do impulso resultante sobre a esfera no intervalo de tempo de 0 a t, ou seja, de 0 a 3, olhando no gráfico aí. Né? Olhando no gráfico, ele fala que é de 0 a 3. Então, o impulso é de 180 em 3 segundos. Tá? A força resultante na esfera no intervalo de 3 segundos tem intensidade média. Tá? Então, impulso é a força vezes o tempo. Ele recebeu um impulso de 180. Eu não sei quanto que ele fez de força, mas eu sei que ele gastou 3 segundos para fazer essa força. Força é igual a 180 dividido por 3. Força é igual a 60 newtons, que dá a alternativa C. Tá? Então, força vezes tempo, eu tenho o impulso, não tenho a força e tenho o tempo. Né? Professor, por que você não calculou a área aí? Tá? Porque a área eu vou calcular quando eu tiver o gráfico. Eu só voltar aqui. Força vezes tempo. Força versus tempo. Nesse gráfico aqui, eu tenho impulso versus tempo. Tá? Então, por isso que eu não pude calcular a área dele. 2. Observe o gráfico a seguir. Força versus tempo. Agora eu posso calcular a área. Admitindo que não há perdas no sistema,
Estime em newtons por segundo o impulso fornecido pela máquina no intervalo de 0 a 105. Galera, então meu gráfico está assim, ó. Tem uns BOzinhos aqui para a gente resolver. Tá? Tem um BOzinho aqui. Porque não é um retângulo qualquer, né? Tem aquele pedacinho, não é um trapézio, tá? Então, vou calcular a área dele aqui, né? Então, ó, se a gente pegar, vamos pegar essa parte aqui primeiro, ó. Essa parte aqui. Essa parte preta aí é um trapézio, onde tudo tem 120 e aqui tem 100. Então, é base maior mais base menor, vezes a altura, que aqui é 5, dividido por 2. Dá 220 vezes 5 dividido por 2. 110 vezes 5, 550. Então, essa primeira deu 550. Agora eu vou calcular essa aqui, ó. Tá? Que dos 5 até aqui, 105, tem 100. E aqui tem 10 de altura, e é um retângulo. Base vezes altura. Mil. Ah, não, é 100. É 100 vezes 100. Dá 10 mil. 10 mil mais 550. 10.550. Da alternativa B. Na 3. Uma esfera de massa 50 gramas está totalmente submersa na água contida em um tanque e presa ao fundo por um fio, como mostra a figura. Em dado instante, o fio se rompe e a esfera se move a partir do repouso para a superfície da água e chega a 0,6 segundos após o rompimento do fio. Considere que, quando a esfera está se movendo no interior da água, a força resultante sobre ela é constante e tem intensidade de 0,3 newtons na vertical, sentido para cima. Calcule a velocidade em metros por segundo que a esfera chega à superfície da água. Então, ó, eu tenho a força, que é 0,3 newtons. Eu tenho o tempo, que é 0,6. E tenho a massa, que é 0,05, né? 0,05 quilos. Lembrando que a massa sempre tem 100 quilos. E tem a velocidade inicial, que é 0, que ela está em repouso. Então, ó, impulso é a força vezes o tempo. Força vezes o tempo. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Tá? Força vezes o tempo, ΔT, é igual massa vezes velocidade final menos velocidade inicial, que é a variação da velocidade. Então, 0,3 Nossa.
0,3, que é a força que ela recebeu, vezes o tempo, que é 0,6, que é igual a massa 0,05, vezes a velocidade, que a velocidade inicial é zero. Eu quero a velocidade final. Então, ó, 0,3 vezes 0,6 dá 0,18. Nossa, que feio aqui, peraí. 0,18. Que é igual a 0,05 V. Então, a velocidade é 18 dividido por 0,05. Velocidade é 18 dividido por 5. Velocidade 3,6 metros por segundo. Da alternativa C aí. E a última, um garoto está brincando com um skate em uma superfície plana horizontal. Para movimentar o skate, a partir do repouso, ele apoia em seu pé esquerdo sobre o brinquedo e com o pé direito exerce uma força horizontal no solo para trás. As intensidades da força do garoto exerce sobre o solo e da respectiva força de reação estão representadas no gráfico a seguir. Então, ó, tem aí 1, 2, 3, 4, 5. Força de 50 aí, ó, durante 1 segundo, do 0 a 1. Aí do 1 ao 2, a força é 0, força é nula. E do 2 ao 3, a força volta a ser 50. Considerando a massa do sistema garoto mais skate igual a 50 kg, despreze todas as forças dissipativas. Ao final de 3 segundos, depois de ter recebido 2 impulsos, a velocidade do sistema garoto skate será... Então, ó, primeiro vamos calcular o impulso no primeiro. Força vezes o tempo. Força, 50. Tempo, 1. 50. Tá? Então, ele recebeu uma quantidade de movimentos de 50. Como o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, e eu sei que ele recebeu no primeiro segundo o impulso de 50, e a variação da quantidade de movimento no primeiro também será 50. Então, 50 vezes a velocidade. Velocidade é igual a 50 dividido por 50. A velocidade no primeiro momento aí, 1 metro por segundo. Então, no primeiro momento, no primeiro impulso que ele dá, a velocidade dele é 1 metro por segundo. No intervalo 2, não há impulso, porque está assim o gráfico lá, né? Então, aqui está no zero. Então, não há impulso. No momento 2 aí, no momento 2, no terceiro momento, né? Tem um momento 1, 2, no 3. Agora, no terceiro momento aqui, de novo, 50 vezes V, que vai ser a velocidade. Velocidade dele, 50 dividido por 50. Velocidade dele, 1. Só que ele já tinha uma velocidade de 1. E aí, ele ganhou mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, a velocidade dele passou a ser 2 metros por segundo. Ele já tinha 1 no começo. Então, a alternativa certa aí é a alternativa A. 2 metros por segundo.
Beleza? Dúvida, galera? Bom, então é isso aí. Não esqueçam de colocar lá no SAS, fazer os exercícios lá. Beleza? Daqui a pouco eu já coloco essas duas aulas lá, junto com as de ontem. Vou colocar tudo de uma vez. Fechou? Valeu, galera.